Que a luz do Espírito Santo possa iluminar a nossa mente. Saiu recentemente uma música chamada O Evangelho dos Fariseus, ou algo semelhante, para falar a verdade, não lembro o título exato. Eu acompanhei a letra da música, não fiquei chocado, como muitos ficaram. Eu já encontrei pessoas assim, pessoalmente ou pela internet, muitas vezes. Então eu queria fazer um alerta espiritual, já que nosso canal fala sobre espiritualidade. Jesus disse que os discípulos, e isso inclui a nós, deveriam tomar cuidado com o fermento dos fariseus. E o fermento dos fariseus, ele teve que explicar, porque os discípulos não entenderam, eles acharam que era o fermento literal. E aí Jesus falou, não, o fermento dos fariseus é a hipocrisia. E a hipocrisia, na minha opinião, é o pecado mais popular que existe. É o mais praticado. É aquele que, eu diria, o ser humano recorre mais. Ele precisa desse pecado muitas vezes para defender uma ideia, para se defender, enfim. Então, eu queria falar um pouco sobre isso. Então, falando da música, eu creio que eu não discordo de nenhuma frase. Agora, falando do espírito que está por trás, aí eu discordo de muita coisa. Tá bom? Então, quando Jesus fala da hipocrisia, a hipocrisia, quando você analisa só as palavras, ela geralmente está correta. Mas quando você analisa quem está falando, o modo de viver de quem está falando, as intenções de quem está falando, aí a coisa fica feia, né? Vou falar um pouco sobre o dízimo, que é mencionado na música. Então, o dízimo é um mandamento bíblico, tá? Ponto. Não vou discutir isso agora. É bíblico. Agora, foi comentado sobre a música, dizendo que o dízimo é para as viúvas e para os pobres, né? Então, aí eu te pergunto, a pessoa que comentou isso, que nem é cristão, é só um crítico de música, ele devolve o dízimo para as viúvas e para os pobres? Eu sei que não. Eu já, como eu falei, encontrei muita gente pregando o evangelho nessa vida, e a pessoa fala, não, o dízimo é para ajudar os pobres, tem que ser para ajudar os pobres. Mas a pessoa não ajuda, ela não dá o dízimo dela para ajudar os pobres. Então, o objetivo dela, isso que eu estou falando, o problema nisso tudo, que Deus está pesando na balança, é o seguinte, ela não está preocupada com pobres e viúvas. Ela quer aproveitar a oportunidade para atacar pessoas que ela não gosta. No caso, os evangélicos. Tá? No caso do Brasil, tá bom? Então, o que nós podemos dizer mais? Todos os outros pontos são assim. Então, o político usa muito da hipocrisia para poder ganhar votos. Então, ele mente. Ele fala, por exemplo, contra a prostituição infantil, porque ele sabe que você vai ficar escandalizado e vai dar votos para ele, mas ele recorre a isso, né? Sabe que tem políticos, quando eles entram no prostíbulo, eles são chamados pelo nome, tão conhecidos e frequentes que eles são ali. Então, eles usam das palavras apenas como um vendedor, né? O vendedor, uma das perguntas mais idiotas que você pode fazer para um vendedor é pegar o produto que ele está vendendo e falar isso aqui é bom. É uma das perguntas mais idiotas que você pode fazer. Mas é claro que é bom. Até hoje ninguém reclamou. Já ouviu isso? Até hoje ninguém reclamou. Você compra um negócio com gosto alterado, vai lá devolver um alimento.
Ah, ninguém reclamou. Ah, então, se ninguém reclamou, então tá tudo certo, né? O alimento não está estragado. Se fosse simples assim. Bom, primeiro, que a gente não sabe se é verdade, se ninguém reclamou, né? Mas enfim, mesmo que ninguém tenha reclamado, aí cada um fica com a sua sentença, né? Você merece, está no Código do Consumidor, você tem que ganhar um produto novo, tá bom? Então, muitas vezes, muitas são as coisas da palavra de Deus que as pessoas são contra. Eu conheço uma mulher macumbeira, e eu não sabia que ela era macumbeira, mas eu percebia pelas postagens dela no Facebook que ela era totalmente contra os evangélicos e de graça. Ela não estava falando sobre algo que tinha sido comentado e ela queria comentar uma pauta, não, ela mesma jogava uma pauta ali para provocar as pessoas, né? Então, eu nunca tive nenhuma discussão com ela, nem religiosa, nem de nenhuma outra coisa. Então, um dia ela botou uma foto da Marília Gabriela, que na época fazia as entrevistas, né, de frente com o Gabi, e ali dizia assim: somente pessoas que têm cabeça de ovelha precisam de um pastor. Aí eu fui lá nos comentários públicos, falei o nome dela e falei: você sabe da fonte original? Eu gostaria muito de ter, porque eu não creio que a Marília tenha falado isso. Ela: não tenho fonte, não. Eu copiei de alguém. Eu falei assim: ah, é? Eu falei: olha, eu acho melhor você tirar isso. Eu não creio que a Maria Gabriela seria burra a tal ponto de falar uma coisa dessa, porque ela ia perder uma grande audiência falando que evangélicos têm cabeça de ovelha, né? E a conversa parou por aí. Não, desculpe minha tosse, hoje eu estou com ela bem atacada, mas eu preciso fazer o vídeo. Então, outra coisa que ela falou, não lembro, tivemos uma crise em São Paulo com alguma coisa, não lembro se foi na época da Covid, eu acho que foi. E essa mulher macumbeira falou assim: e as igrejas? Eu sei que, estou pondo a voz dela porque eu sei que ela é briguenta, eu a vi pessoalmente brigando com muita gente, vizinho, no supermercado. Então ela falou assim: e essas igrejas aí? Por que não abre a porta para os pobres? Então, não é objetivo da igreja servir de hotel para as pessoas que não têm casa, sabe? Isso não faz sentido. Eu não estou aqui querendo defender a igreja, nenhum lugar. Você não vai abrir o palácio do governo para os mendigos dormirem lá, fazer xixi no chão, fazer cocô no carpete. Como é que faz? Mijar na parede do palácio do governo? É isso que é necessário, né? Então você vai, investe dinheiro numa igreja, gasta o seu dinheiro, eles vão lá fazer as necessidades físicas deles, ó, encher a igreja de papelão com jornal e cachorro, aí Cristo vai ficar feliz. Isso é uma hipocrisia sem tamanho. Sem tamanho. E eu nunca vi essa pessoa fazendo caridades, nunca vi uma postagem positiva, eu nunca vi ela incentivando o amor ou o cuidado, entendeu? Ela não faz campanha para ajudar os mendigos e os pobres. E ela não abre a porta da casa dela, mesmo que seja para um mendigo dormir lá dentro. Então, cuidado com a hipocrisia. E eu volto a falar, a hipocrisia em si, as palavras ditas no momento de hipocrisia, geralmente estão corretas e são verdadeiras. Mas o objetivo, a forma como a pessoa está usando essas palavras, tem um espírito que não vem de Cristo. Vocês podem olhar Lucas capítulo 9, lá no fim dele, se não me falha a memória, a partir do verso 51, os discípulos queriam queimar os samaritanos e eles usaram a Bíblia para isso. Falaram: não, Elias pediu para descer fogo do céu, nós podemos também para queimar essa gente, né?
Aí as palavras estavam corretas, está na Bíblia mesmo. Agora, qual é o objetivo? E Jesus falou para eles: vós não sabeis de que espírito sois. Imagina se eu pegar um monte de pedra, começar a acertar na cabeça das pessoas que não gostam de mim, ou que blasfemam o nome de Deus, e falar: ah, mas Davi fez assim. Davi era homem de Deus e ele deu a pedrada na cabeça do gigante. Então, é verdade que Davi deu a pedrada na cabeça do gigante? É. Isso me dá o direito de fazer o mesmo? Não. Tá entendendo a diferença? Cuidado, eu repito, muitas pessoas estão jogando outras contra os evangélicos e contra o evangelho. Esse é o problema, tá? E agora eu encerro dizendo uma coisa importantíssima. O evangelho é dado a todos. Todos vão ter que dar conta das palavras de Cristo. Não precisa frequentar uma igreja. Pode ser um ateu. No dia do juízo, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, o que ele falou e o que ele deixou de falar será julgado de acordo com as palavras de Cristo. Lá no juízo não vai ter qual era a sua igreja. Ah, então você vai ser julgado dessa forma. E você? Ah, eu não tinha igreja, eu achava eles todos hipócritas. Ah, então para você tem desconto, tá? Fica aqui, vamos ver se a gente consegue te salvar. Não, meus queridos. Quem desobedece à palavra de Cristo, pode ser evangélico, católico, macumbeiro, ateu, não importa, vai ser condenado. Quem desobedece à palavra de Deus será condenado. Não adianta pessoas batem no peito e falam: não frequento igreja nenhuma, né, para dizer que é superior, que não é hipócrita. Né? Ele fala: eu não frequento igreja porque eu não sou hipócrita. Né? Então, não tem desconto, me desculpe, vai se perder. Quem não serve a Cristo, quem não serve a palavra de Cristo, vai se perder. Igreja salva? Não, igreja não salva. Agora tem a outra pergunta que eles não gostam de fazer. Igreja foi ideia de Deus ou dos homens? Aí a Bíblia responde: igreja foi ideia de Deus, tá? Igreja surgiu na mente de Deus. O conceito de igreja surgiu na mente de Deus. Então, se você chegar para ele e falar: o senhor teve uma péssima ideia, eu acho que você será condenado por dizer isso, de querer corrigir o que Deus fez. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, compartilhe o máximo que você puder. Precisamos do seu apoio para crescermos com o canal. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E fique na paz do Senhor Jesus. Peça para Ele te livrar da hipocrisia. Eu também peço isso sempre, em nome de Jesus. Amém.